O uso recreativo da cannabis causa câncer? Ou seja, fumar maconha faz mal à saúde? Essa é uma dúvida de muita gente e com certeza deve ser a tua. A maconha é a droga ilícita mais utilizada no mundo inteiro. Estaria ela então vinculada a problemas de saúde ou até mesmo câncer? Eu sou Adolfo Bamonde, cirurgião geral ecológico, e esse é o tema do vídeo de hoje. Solta a vinheta. Antes de darmos início ao tema do vídeo, vale a pena deixar alguns recados aqui importantes. Primeiro de tudo, o nosso vídeo não tem a menor intenção de fazer apologia ao uso de drogas, ok? Nosso vídeo tem apenas um caráter informativo. Segundo ponto, não esquece de clicar no like, de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo, porque deu um baita do trabalho para fazer esse aqui, viu? Levantei muito material, bastante artigo científico, reportagem, acho que ficou um vídeo bastante interessante. Então não esquece de clicar no like, de se inscrever no canal e dar essa moral pro nosso canal aqui, falou? Terceiro ponto, segundo a Lei 11.343 de 2006, que trata do uso de drogas, no seu artigo 28, se você for pego em ato flagrante utilizando um cigarro de maconha, você deverá ser conduzido a uma delegacia onde será lavrado um boletim de ocorrência e onde será assinado um termo circunstanciado e você então deverá ser conduzido a um juiz para responder pelo seu crime, tá ok? Não é um crime passível de reclusão, porém pode ser levado uma advertência ou então alguma pena socioeducativa. Em se tratando de tráfico de drogas, tudo vai depender das circunstâncias factuais para poder caracterizar esse tipo de crime. Bom, falando historicamente, a maconha surgiu no Afeganistão em 2700 a.C. Segundo relatos, ela é uma bebida preferida de Shiva, um dos deuses supremos do hinduísmo. Segundo relatos, a bebida feita dessa planta, chamada bhang, era uma forma de ter contato com a divindade. A planta também sempre foi conhecida pela sua versatilidade. Ela pode ser usada para a indústria farmacológica, para a indústria têxtil e até mesmo para a fabricação de celulose. Seu uso virou moda entre os escritores e artistas franceses no período da Belle Époque, que foi de 1871 a 1914. E como ela chegou no Brasil? Através das naus e capitanias portuguesas e espanholas que chegaram aqui no continente. As velas, as cordas eram feitas da fibra do cânhamo, que é a planta macho da cannabis. E devido à sua alta qualidade de fibras, elas já faziam parte tanto das roupas como das cordas e velas dos barcos dos portugueses e espanhóis que chegaram aqui. Devido ao seu uso cada vez maior pelas classes mais pobres da população, a maconha passou a ser vista como uma questão meio pejorativa, tendo a sua primeira proibição acontecendo em 1830. E a última lei a respeito dela foi essa lei que eu citei antes, que é 11.343, do ano de 2006. Bom, agora falando sobre a planta. A maconha é feita da planta cannabis, que é do gênero das angiospermas, e possui 3 variedades principais: Cannabis sativa, Cannabis indica e Cannabis ruderalis. Elas variam entre si em relação à concentração do THC, que é um dos principais princípios ativos, que é uma droga psicoativa, e os outros canabinoides, os fitocannabinoides, porque são canabinoides produzidos pela planta. Então, elas vão variar entre si pela concentração de THC e CBD, que são os canabinoides mais frequentes. Baseado nisso, elas são utilizadas. Hoje em dia, a planta mais utilizada, mais comercializada é a cannabis sativa, ok? Porque ela possui o maior teor de THC de todas elas, que é a substância psicoativa. A cannabis é uma erva anual. Isso significa que ela germina, floresce e morre no período de 1 ano. E ela também é uma planta dioica, uma erva dioica, ou seja, ela se divide em macho e fêmea. A folha da cannabis ela é disposta no formato de palmeira e contém de 7 a 9 folíolos, podendo chegar a 13. Essa é a folha que é utilizada nos desenhos, nas estampas de camisas, enfim, diversos objetos para fazer referência à planta. Falando sobre a questão da planta ser dioica, tem a planta macho, planta fêmea. A planta macho, que a gente vai chamar de cânhamo, é a planta mais versátil de todas, tá ok? Ela produz uma fibra de alta qualidade que é utilizada na indústria têxtil, assim como outros tipos de canabinoides que podem ser utilizados tanto na indústria alimentar como na produção de cervejas e até mesmo de combustível. A planta fêmea é a planta que vai dar a flor, e essa flor que vai conter a resina onde são produzidos os canabinoides, que são as substâncias ativas da cannabis. E o que são esses canabinoides? Canabinoides são substâncias químicas naturais ou artificiais que ativam os receptores canabinoides que temos presentes em diversos lugares do nosso corpo. Esses canabinoides podem ser fitocannabinoides, ou seja, canabinoides derivados de planta, endocannabinoides, que são canabinoides que o nosso próprio corpo produz, e os canabinoides artificiais ou sintéticos,
né, que são drogas que são produzidas em laboratório com finalidade de ativação desses receptores. Outras substâncias presentes também na cannabis são os terpenoides, que são substâncias que têm ações secundárias, tá? Que são voltadas mais ao desenvolvimento do paladar, olfato e até mesmo produção de óleos essenciais, mas não vão ter ação biológica. Então, tanto os canabinoides como os terpenoides são produzidos pelos tricomas, que são projeções que são construídas nas flores da cannabis, tá ok? Então, ela é unicamente produzida na planta fêmea. Então, os botões das flores são consumidos como forma de maconha e a resina é coletada e utilizada como haxixe. Dentre os canabinoides mais conhecidos estão o tetrahidrocannabinol, que é a substância psicoativa mais famosa e mais explorada na indústria, o canabidiol, que também tem a sua ação farmacológica, o cannabinol e o tetrahidrocannabivarin. A gente vai se ater basicamente ao THC e o CBD, que são as substâncias mais exploradas no mercado da indústria farmacêutica. No ano de 2017 foi publicada uma reportagem num site chamado Agência Pública, onde um repórter esteve presente durante um período de 15 dias na cidade de Amambai, que fica no Paraguai, é uma cidade que faz fronteira com o Brasil, e ele pôde acompanhar de perto todo o processo de plantio, colheita, preparo e distribuição da maconha paraguaia. O Paraguai liberou a produção de maconha para fins medicinais desde 2019 e atualmente é o terceiro maior produtor mundial do cânhamo, que é a planta macho. Aproximadamente 80% da maconha que é produzida no Paraguai é comercializada no Brasil. E a forma como essa maconha é produzida, coletada e preparada realmente levanta muitas suspeitas. Através dessa reportagem ficou bem fácil de entender como essa maconha é preparada, como essa cannabis é preparada. Devido às técnicas rudimentares de colheita, armazenagem e secagem, a maconha paraguaia se torna uma maconha de péssima qualidade. Durante essa reportagem ficou bem claro que a forma como é feita realmente deixa muito a desejar. Não são respeitados alguns princípios de colheita e armazenamento da planta. Conforme vocês podem ver nessas ilustrações que eu vou deixar aqui, que são da própria reportagem, a cannabis ela tem duas fases de cultivo principais. O cultivo vegetativo, que são os meses do ano que tem mais luz, e a fase de floração, que é a fase que tem menos luz. É nessa fase de floração que a planta desenvolve aqueles tricomas, que são realmente as porções onde contém a resina e as substâncias canabinoides. Então, após o período de floração, essas plantas elas são coletadas e são secadas juntamente ao solo, o que deixa a planta mais umedecida e passível de colonização por fungos e bactérias. Após a secagem, essa planta é retirada da lona e as flores e folhas são extraídas manualmente em direção a uma nova lona, onde é feito um novo período de secagem. Logo após esse novo período, tudo que foi coletado é levado para uma espécie de separador de grãos, que é uma máquina agrícola um pouco rudimentar, chamada zaranda, e através daí as folhas são separadas das flores, com movimento de punho, né? Isso chama despalitada. E essa despalitada faz com que acumule uma resina preta na mão dos operários dessa plantação, e essa substância preta resinosa vai formar o haxixe. Um operário desse, mais experiente, costuma produzir 5 a 20 gramas de haxixe ao longo de um dia de colheita. Após a despalitada, toda a maconha coletada, toda a cannabis coletada nesse processo vai ser armazenada em sacos de 30 quilos e levada para as mocós, que são tendas cobertas de lona, onde elas aguardam para poder ser levadas às prensas. A maconha, então, ela só é considerada droga de fato após ser prensada. Até então, não é tratada como droga. Nessa reportagem, ele deixa evidente que são utilizadas prensas rudimentares que chegam a prensar até 50 quilos de maconha por vez, né, formando os tabletes que depois são divididos em tabletes menores de cada um com 1 quilo. Né? A prensa em si, ela serve justamente para poder reduzir o tamanho da droga e possibilitar a logística para poder fazer o tráfico dela. Então, após passar pela prensa, a maconha então ela é comercializada nas bocas de fumo, né, de forma irregular, em diversos lugares do mundo. Então, ela chega no consumidor final, né, sob o formato de uma planta prensada. O cheiro ruim que se acumula é resultante de um processo de fermentação, né, que se junta com alguns insetos, né, carcaças de inseto que caem no meio daquela planta ali que está sendo processada. E isso indica que a maconha de fato paraguaia ela é uma maconha de baixa qualidade. Então, parte desse cheiro ruim que é sentido na maconha justamente vem desse processo de preparo, que é um processo rudimentar e com muitos erros durante todo ele. Ao chegar no consumidor final, então, essa maconha ela vai formar o
cigarro da maconha. Ela vai ser utilizada para formar o cigarro da maconha, o famoso baseado. O baseado, então, ele pode ter na sua composição desde folhas de outras plantas até papel de pão ou até mesmo papel de cigarro, qualquer tipo de invólucro que seja comburente, que possa ser queimado. Essa maconha que chega prensada, antes dela ser preparada ou bolada, como é o termo utilizado, ela precisa, antes de fazer parte do cigarro, ser deschavada. É uma espécie de moedor artesanal que pode ser utilizada para poder tirar aquela maconha prensada e deixá-la preparada para poder fazer parte do cigarro. Estima-se que cada cigarro da maconha tem em média de 0,25 a 1 grama de peso de maconha mesmo, contendo parte daquele cigarro ali. E não existe uma padronização da formação do cigarro da maconha justamente pela questão legal que envolve isso em diversos países. Então toda montagem de cigarro de maconha, ela é artesanal. Qual é a diferença em relação então ao cigarro? A maconha em si, ela é fumada da mesma forma que o cigarro, porém com alguns detalhes de diferença. A maconha, da mesma forma do cigarro, ela necessita que seja queimada e seja aspirada para poder fazer o seu efeito. Então, quando o cigarro da maconha ele é aceso e ele é tragado, a fumaça que sai da queima da planta, que está ali na maconha, naquele cigarro, ela percorre todo o trato respiratório, vai até os alvéolos, onde suas substâncias são absorvidas e disseminadas para o corpo como um todo, e vão fazer efeito nos receptores canabinoides. Da mesma forma que você tem a combustão do tabaco no cigarro, liberando substâncias químicas tóxicas, você tem exatamente o mesmo tipo de combustão na maconha. O que difere elas duas? Basicamente, o trago do cigarro da maconha, ele costuma ter um tempo 4 vezes maior e um volume de fumaça ao mínimo 2 vezes maior. Então, o indivíduo que consome o cigarro da maconha, ele tende a tragar por um período mais longo, o que causa uma absorção mais intensa das substâncias que estão presentes nessa fumaça. Então, eu trouxe para vocês aqui alguns artigos que vão poder explorar essa questão sobre o perigo da maconha, do uso da maconha à saúde. Eu vou levantar alguns principais aqui para vocês, tá? Primeiro falando do uso da maconha prejudicando a saúde do indivíduo. Esse artigo aqui publicado em 2020. Cannabis, similaridades e diferenças com o tabaco. Esse artigo mostra que fumar maconha tem algumas diferenças de fumar o cigarro normal, que é feito da folha de tabaco. Então a gente já pode dizer que o volume de fumaça inalada é maior, a profundidade dessa inalação é maior e o tempo de retenção é maior do que a tragada do cigarro normal, que é feito da folha de tabaco. Existe uma dificuldade de estabelecer a questão da dependência em relação a cannabis, visto que as pessoas que fumam a maconha também fumam cigarro. Então fica difícil avaliar se existe de fato uma dependência do THC, que é a substância ativa da maconha, ou se de fato a dependência está vindo da nicotina que está presente na folha do tabaco. E elas tendem a compartilhar o mesmo efeito colateral sistêmico. O que difere então de fato a cannabis do tabaco? Você tem alguns efeitos adversos, segundo esse artigo, que são a hiperêmese, que é relacionada somente ao uso do tabaco, e os efeitos psicoativos e psicodepressivos dos outros canabinoides que vão estar presentes na cannabis. Então você vai ter redução da memória, aprendizado, redução do tempo de reação, que pode provocar acidentes de carro, assim como alucinações e delírios. Outro artigo aqui, a elevada morbidade e mortalidade cardiovascular associada a cannabis. Fumar maconha é igual a fumar tabaco? Tá perguntando se seria um déjà vu essa história? Seria a história do cigarro se repetindo com a maconha? Esse artigo é um artigo de revisão cujo objetivo era levantar dados sobre efeitos cardiovasculares do uso da cannabis. E de fato foram relatados aumento dos desfechos cardiovasculares dos pacientes que passaram a utilizar o cigarro da maconha. A maconha então foi associada a efeitos cardiovasculares sérios, como infarto agudo do miocárdio, arritmias graves, inclusive com parada cardíaca, e até mesmo AVC isquêmico, por formação de coágulos que entopem vasos cerebrais. Então, devido ao aumento progressivo do consumo da cannabis, existe uma tendência, que o artigo até levanta um questionamento a respeito da possibilidade de uma nova onda de desfechos de doenças relacionadas ao uso da cannabis, como foi com o cigarro, na década de 30, 40, 50, quando começou-se a perceber que o uso do cigarro, da folha do tabaco, gerava problemas, gerava danos à saúde. A fumaça das duas substâncias é muito similar, são duas matérias orgânicas de plantas diferentes que são queimadas e a fumaça é aspirada. Então, sim, as duas produzem lesões tóxicas, tanto no trato aéreo
como no corpo como um todo. Esse outro artigo aqui, ó. Caracterização da fumaça convencional da maconha e do tabaco. Esse estudo mostrou que a fumaça da maconha e do cigarro convencional tem uma equivalência de substâncias químicas muito grande. As duas possuem fumaças com um alto teor de substâncias químicas nocivas. E essas substâncias são muito similares quanto às suas propriedades químicas e físicas. O estudo mostrou que a fumaça do tabaco ela tem 4.350 substâncias químicas diferentes. Dessas substâncias, apenas 670 foram identificadas e dessas, 170 foram caracterizadas como substâncias tóxicas. Já a fumaça da cannabis foram detectadas 2.575 substâncias ao todo, sendo somente 536 substâncias identificadas e dessas substâncias, 110 foram consideradas tóxicas. E de todas as substâncias das duas fumaças, as duas continham 69 substâncias similares que foram consideradas tóxicas. Essas 69 substâncias foram substâncias caracterizadas como substâncias extremamente lesivas, que podem gerar lesões no DNA e efeitos mutagênicos, podendo até desenvolver câncer. Mais um artigo aqui, ó. Maconha, fumo passivo e aceitabilidade social. Esse estudo mostrou que 80% das mortes que estão associadas ao fumo passivo do tabaco, são secundárias à doença cardiovascular, como infarto agudo do miocárdio ou arritmias. Foi detectado um risco 4,8 vezes maior de infarto na primeira hora do consumo do cigarro e no efeito de longo prazo foi achado consistente a associação entre o uso da maconha e o acidente vascular cerebral isquêmico, tá? O famoso derrame. Demais efeitos não tiveram associação expressiva. Esse outro aqui é um artigo de revisão que foi publicado na New England Journal of Medicine. Ele fala efeitos adversos do uso da maconha. Ele ilustrou bem através de alguns quadros esses efeitos no curto e no longo prazo. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos lá, o primeiro quadro, mostrando os efeitos da maconha no curto prazo. Tá? Dificuldade da memória curta, dificultando o indivíduo no aprendizado e em reter informações. Dificuldade de coordenação motora, interferindo nas habilidades de direção e aumentando o risco de lesões. Julgamento alterado, piorando o risco de comportamentos sexuais que facilitam a transmissão sexual de doenças. Em altas doses pode causar paranoia e até psicose. Falando agora dos efeitos no longo prazo. Tá? Então, vício, 9% dos usuários como um todo, 17% daqueles que começaram o uso na adolescência e 25 a 50% daqueles que são usuários diários. Alteração do desenvolvimento cerebral, isso é interessante porque o nosso cérebro ele termina o seu desenvolvimento aos seus 25 anos de idade. Então, se o indivíduo começa a consumir maconha ainda na adolescência, ele pode de fato ter um desenvolvimento cerebral alterado e isso se impactar de forma importante na sua vida adulta. Resultados educacionais pobres, com um aumento importante de crianças que saem da escola, né, que não terminam seus estudos, piora cognitiva, né, dificuldade de desenvolvimento cognitivo, um QI baixo, principalmente aqueles que começaram o seu uso na adolescência, redução da satisfação da vida e dos resultados pessoais, sintomas de bronquite crônica e um risco aumentado de desordens de psicose crônica, incluindo esquizofrenia. Esses sintomas estão fortemente associados com o uso da maconha ainda na adolescência. Esse gráfico aqui está mostrando para a gente a concentração do THC, né, maconha que é consumida dos indivíduos desde 1995 até o presente momento, mostrando um aumento progressivo da concentração do THC, que é a principal substância psicoativa nas maconhas, o que pode, ao longo do tempo, vir a causar efeitos deletérios cada vez maiores, principalmente nas questões cognitivas dos indivíduos. Esse outro quadro mostra os indivíduos que compareceram nas emergências dos hospitais, que são usuários de maconha, associada ou não a outras drogas. E vem mostrando que, através do tempo, além desses indivíduos estarem mais presentes nas emergências dos hospitais, eles vêm consumindo mais drogas associadas. Então, quando a gente tenta comparar, né, ainda nesse mesmo artigo, qual desses efeitos de fato tem um nível de confiança interessante, né, para você relacionar entre o uso da maconha e o desfecho clínico. Então, existe um elevado nível de confiança entre o uso da maconha e o vício pela própria maconha ou até mesmo por outras substâncias. Tá? Assim como
a de redução da expectativa de vida, acidentes com veículos, e sintomas de bronquite crônica. Então, todos esses aqui têm elevada confiança na associação entre o uso da maconha e esses desfechos clínicos. Então, os que têm uma média confiança associada com o uso da maconha. Então, um desenvolvimento anormal do cérebro, progressão para o uso das outras drogas, esquizofrenia, depressão e ansiedade. E que ainda não tem um nível de evidência tão confiável, um nível de confiança baixo, seria o desenvolvimento do câncer de pulmão. Esse estudo, assim como a maioria dos estudos que eu vou trazer para vocês aqui, ele tem como principal limitação a dificuldade de estabelecer uma causalidade. Porque normalmente o indivíduo que usa maconha, ele usa outras coisas associadas. Ele é um indivíduo que tem um estilo de vida muito perigoso. Ele bebe, ele fuma cigarro, ele usa outras drogas. Então fica muito difícil estabelecer de fato a causalidade. O que os estudos levantam de verdade é uma associação de alguns desfechos clínicos com o uso da maconha. Vamos lá, mais um artigo aqui, cannabis e doença cardiovascular. Então o artigo está sugerindo que, a nível molecular, a maconha parece estabelecer algum prejuízo ao endotélio. Tá? O endotélio é a camada mais interna dos vasos. Isso pode desencadear efeitos nocivos à saúde, justamente infarto e algumas arritmias que podem ter uma degeneração para um caso mais grave, inclusive com parada cardíaca. Bom, esse outro artigo aqui está explorando em ratos o efeito de 1 minuto de exposição da fumaça da maconha, como se fosse um fumo passivo. E através dessa exposição evidenciou-se que existe uma dilatação dos vasos que dura cerca de 90 minutos, em comparação com o cigarro, que dura de 30 a 50. Mais um aqui, um artigo de 2011. Efeitos adversos da cannabis. Os efeitos colaterais mais relatados nesse estudo são lentidão mental, tempo de reação prejudicada, o que pode levar a acidentes na condução de veículos, e exacerbação da ansiedade, sendo que esses efeitos também são dose dependentes. Quanto maior a dose de THC presente no cigarro da maconha, ou quanto maior o número de cigarros consumidos ao longo do dia, mais presentes esses efeitos vão estar. Houve uma relação importante entre a performance escolar e o uso da cannabis desde as idades mais tenras, na adolescência, enfim, e parece que isso foi meio que um ciclo vicioso. Os indivíduos que começaram a usar isso mais cedo tiveram um abandono da escola cada vez mais precoce e acabaram utilizando cada vez mais o cigarro da maconha. Não houve uma relação importante entre a maconha e a depressão ou até mesmo as ideações suicidas. Olha mais esse aqui, um artigo de 2018. Efeitos cardiovasculares da maconha e dos canabinoides sintéticos. O bom, o mal e o feio. O estudo fala que houve uma desregulação nos receptores canabinoides presentes nos vasos do coração. Essa desregulação ela se dá tanto com o uso da maconha, do cigarro da maconha, quanto com o uso dos canabinoides sintéticos, que tendem a ter um efeito cada vez mais potente, porque são manipulados para isso. Então esse THC ele acaba sendo do cigarro ou sendo sintético, estimulando tanto receptores a nível do sistema nervoso central, que é o cérebro, e medula, assim como os receptores que estão presentes nas camadas mais internas dos vasos do coração, que são o endotélio. Então o artigo ele deixa um alerta para os médicos que, com o elevado consumo da maconha e o desenvolvimento de canabinoides sintéticos mais potentes, está ocorrendo uma tendência de desfechos cardiovasculares em pacientes usuários da maconha, tanto sintética quanto o fumo da planta. Os médicos, na verdade, eles têm que estar atentos a essa, caso um paciente compareça na emergência com algum desfecho cardiovascular, ele tem que estar atento, ainda mais se for numa idade jovem, tem que estar atento ao fato desse paciente poder usar ou não um canabinoide. Um outro artigo antigo aqui, de 1988. Perigos pulmonares, os efeitos deletérios pulmonares da fumaça da maconha comparada com o tabaco. Então, o estudo concluiu que fumar maconha, independente da carga de THC, devido à forma diferente que ela é fumada em relação ao tabaco, que são aquelas inspirações mais profundas, um maior volume, uma retenção pulmonar maior, ela leva uma quantidade de alcatrão e um teor de monóxido de carbono muito alto para o pulmão em relação à própria fumaça do cigarro, justamente porque elas são fumadas de formas diferentes. Então, o estudo está mostrando que os efeitos deletérios estão presentes nos dois. E a maconha, por ser fumada diferente, ela pode ter um impacto maior justamente por essa forma de ser tragada. Mais um. Efeitos da cannabis na função pulmonar, um artigo de 2010. O artigo está falando que a cannabis ela gerou um discreto prejuízo na função pulmonar,
porém ela estava associada ao desenvolvimento de sintomas como tosse crônica e exacerbação de quadros de asma, até mesmo bronquite. 2013. Efeitos da fumaça da maconha no pulmão. O uso regular da maconha causa lesão das vias aéreas, levando a sintomas de bronquite crônica, mas sem imagem de enfisema pulmonar. Apesar da presença de componentes pró-carcinogênicos, ou seja, componentes que podem gerar câncer, na fumaça da maconha, um limitado número de estudos realizados e estudados apropriadamente falharam em demonstrar esse risco aumentado para câncer de pulmão ou das vias aéreas superiores. A imunossupressão induzida pelo THC e relatos de contaminação bacteriana e fúngica da cannabis, justamente por conta dessa procedência, que não se sabe, né, como foi esse cultivo, essa secagem, estocagem e tudo mais, né, isso pode aumentar o risco de pneumonia. E o estudo ele fala que deve sempre avaliar, né, o risco e benefício do uso da maconha para fins medicinais. Um artigo mais recente aqui de 2020. Mecanismos para o risco de síndrome coronariana aguda, né, que é uma obstrução da artéria do coração, e arritmias associadas com o canabinoide sintético ou o fitocannabinoide, que é o canabinoide que está na planta. O estudo evidenciou que tanto o consumo do cigarro da maconha quanto de cannabis sintética, né, de canabinoides sintéticos, esteve associada aos desfechos cardiovasculares graves em pacientes jovens, como parada cardíaca, infarto agudo do miocárdio. Tá? Esses efeitos aconteceram a nível molecular, né, um nível mais complexo que mexe com o sistema nervoso autônomo, fluxo de íons, né, tudo mais nos vasos do coração e que fizeram desenvolver esse tipo de alteração. E o estudo deixa claro que alguns pacientes podem ser geneticamente predispostos a essa situação, tá? A terem esse desfecho, essa resposta ao uso dos canabinoides. Não tem como saber, é uma coisa que está presente na genética de cada indivíduo, então não tem como especular que indivíduo vai ou não estar exposto a esse tipo de risco com o uso de canabinoides. Bom, e o desenvolvimento do câncer? Agora eu peguei alguns artigos aqui falando do câncer especificamente. O artigo de 2005. A fumaça da cannabis e do tabaco não são igualmente carcinogênicas. Carcinogênicas que fala não tem a mesma capacidade de gerar um câncer. O estudo fala que, apesar das duas fumaças serem muito similares em termos das suas substâncias químicas, as propriedades farmacológicas da cannabis vão estar diferindo das propriedades farmacológicas do tabaco. Tá? Enquanto o THC ele tem um efeito modulador na resposta imune que vai estar presente nas vias aéreas, a nicotina vai ter um efeito deletério. Enquanto a nicotina estimula a produção de novos vasos, o THC inibe. Então, farmacologicamente, essas substâncias, segundo esse artigo, elas vão estar agindo de uma forma mais protetora na cannabis e mais lesiva no cigarro. Esse estudo aqui de 2013, o uso da maconha e o risco de câncer pulmonar, né? Um estudo de coorte de 40 anos aí de acompanhamento. Então, aproximadamente 49 mil indivíduos suecos foram recrutados para esse estudo. Eles foram acompanhados a partir dos 18 ou 20 anos de idade, ao longo de aproximadamente 40 anos, e foram submetidos a uma avaliação. Cada um tinha uma carga, né, diferente de consumo da maconha, e o estudo deixa claro que o uso da maconha pode elevar o risco de desenvolver um câncer de pulmão. Porém, são necessários mais estudos que possam explorar esse achado. Bom, mais um artigo aqui envolvendo Brasil, Espanha, Argentina e Portugal, publicado em 2017. Patologia pulmonar associada ao consumo da maconha. Esse foi um artigo de revisão que levantou vários tópicos, né, estudados em artigos diferentes, e trouxe o impacto da maconha em diversos pontos. Sintomas respiratórios. Aumento dos sintomas como tosse, dispneia, escarro e piora da frequência e gravidade das crises de asma. Câncer de pulmão. Encontrado metaplasia escamosa, que é uma alteração da célula, né, do trato aéreo, que está se adaptando a essa exposição a essas substâncias que são nocivas, né, que vão estar na fumaça do cigarro ou da maconha. Tá? Então as células elas sofrem essa alteração para poder se adaptar a esses mecanismos de lesão. Então, encontrados metaplasia escamosa e marcadores de progressão tumoral em biópsia da árvore respiratória dos fumantes de maconha. Então, os estudos tentaram avaliar a associação entre o câncer e o uso do cigarro da maconha, mas encontraram certas limitações.
Usuários de maconha também usam tabaco, as amostras são pequenas, os participantes são jovens e as informações são enviesadas, né, por se tratar de uma droga ilícita. É uma coisa em que os estudos sempre esbarram, né? Essas são as limitações da maioria dos estudos que estão envolvendo esse tipo de pesquisa, ok? Um maior risco em consumidores de cannabis que nunca consumiram tabaco. Então, quem consome a cannabis, mas não usa o tabaco ou nunca usou o tabaco, pareceu estar mais suscetível ao desenvolvimento de câncer de pulmão. Tá? E ele conclui falando que para câncer de pulmão, o consumo regular em altas doses pode ser um fator de risco. Falando agora do risco de infecção. O uso da cannabis esteve associado à redução do clearance mucociliar, que na verdade, eu até falo isso no outro vídeo que eu gravei sobre o cigarro, né, sobre o tabaco. As células do trato respiratório têm uns cílios na sua superfície que empurram, né, a secreção do trato respiratório para poder fazer a limpeza, a depuração, né, de substâncias tóxicas e micro-organismos e tudo mais. Então, com a paralisação desses cílios, né, você tem uma redução desse clearance do muco que acumula nas vias aéreas e acaba fazendo colonização por germes. Então, esses usuários de maconha, eles têm uma colonização por um fungo chamado Aspergillus fumigatis e bactérias gram-negativas. Então, o uso da maconha está associado ao risco aumentado de infecções como pneumonia, tá? Em pacientes que têm HIV, que usam maconha, também tem chance de aumentar a infecção por germes oportunistas, já que são pacientes imunodeprimidos. Outro estudo interessante aqui, de 2009, associando o uso da maconha a tumor de testículo, tá? Então foi observado nesse estudo aqui uma associação entre o uso da maconha e os tumores testiculares germinativos não seminomas. Porém, não conseguiram detectar no nível molecular se de fato esses tumores eles têm uma resposta ao uso dos canabinoides ou não. Então são necessários mais estudos para poder chegar a alguma conclusão. 2006 aqui, estudo caso controle. O uso da maconha e o risco de desenvolvimento de câncer de pulmão, câncer do trato aerodigestivo superior. Então já esse estudo está dizendo que a associação entre o uso da maconha e esses tumores não foi forte. Não tem como deixar claro que de fato existe essa associação. Vamos lá, estudo francês de 2013. Uso do cannabis e a piora da função respiratória. Então, esse estudo francês está dizendo aqui, cannabis é um irritante do trato aéreo, cursando com inflamação da mucosa brônquica, redução da capacidade da defesa dessa mucosa contra fungos e bactérias e redução da função dos macrófagos alveolares, que são as células que estão na primeira linha de defesa ali, né, do trato respiratório. Então se mostram também um fator de risco para o câncer brônquico, que é o câncer da árvore respiratória, tá? Não é o câncer que dá lá no alvéolo, não. O câncer da via digestiva mesmo, por onde o ar passa até chegar na parte final, que é o alvéolo. Aqui, estudo francês de 2013. Fumar cannabis e câncer de pulmão. O uso da maconha esteve associado em ao menos 2 vezes o aumento do risco de câncer brônquico, que é o câncer do trato aéreo. E aqui, para a gente encerrar, um estudo de 2016, efeitos danosos, né, do uso da cannabis nos pulmões. Então, o que o estudo conclui para a gente aqui? Além da associação com bronquite e pneumonia, por redução da imunidade por esse efeito imunossupressor que o THC tem na árvore respiratória, segundo a análise imunohistopatológica, fumar cannabis posa como risco potencial para desenvolver câncer de pulmão. Até o presente momento, entretanto, essa associação de causalidade não foi comprovada. Bom, esse vídeo ficou um pouco mais longo, né? Eu tentei trazer aqui um pouco de embasamento científico para essa questão, é uma questão um tanto polêmica, mas de fato o que a gente pode concluir é que a fumaça da maconha ela é danosa de fato, ela tem, né, a queima da matéria orgânica da folha da maconha, ela gera, né, o monóxido de carbono, o alcatrão, assim como a fumaça do tabaco, porém elas divergem em questão das substâncias realmente que tem, né, que vão causar esses efeitos finais, né, em uma e outra. Então o tabaco vai ter nicotina, a maconha vai ter o THC e as outras substâncias que são canabinoides. Então alguns estudos mostraram que essas substâncias canabinoides vão ter efeito protetor, outros mostraram que não. Então é uma questão muito difícil de ser avaliada porque esses estudos esbarram em situações muito complexas, que são normalmente a população que está envolvida no estudo, as questões legais, né? Tem muitos países que a maconha é proibida, então realmente se torna muito difícil você desenvolver um estudo sério, totalmente voltado para isso, para poder esclarecer essa dúvida. Então, por enquanto, o que fica é que alguns estudos mostraram que, de fato, existe uma tendência,
porém a relação de causalidade não está comprovada. Então, de qualquer forma, não foi comprovado nenhum efeito danoso e nenhum efeito protetor do uso da maconha em relação ao câncer. Porém, entre outras doenças benignas do trato aéreo, né, assim como efeitos cardiovasculares, o uso crônico da maconha, principalmente em altas doses, tem se mostrado nocivo e com potencial de desenvolver efeitos cardiovasculares graves. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar, de clicar aqui no like, de se inscrever no canal. Deu um baita de um trabalho para levantar isso aqui tudo, tá? Espero que vocês tenham gostado e fica aqui a dica para o próximo vídeo. Vamos falar do uso da maconha para fins medicinais. A gente falou agora do cigarro, né, dos seus riscos para a saúde. No próximo vamos falar dos benefícios do uso, né, dos derivados da cannabis para fins medicinais. Como isso pode impactar a vida de um paciente que realmente precisa dessa droga. Muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.